Eu quero começar, irmãos, contando um episódio que aconteceu comigo. Não foi um episódio muito feliz, não foi um episódio muito legal, mas tem aquele ditado que Deus escreve o certo por linhas tortas. E por mais que não tenha sido algo tão agradável para mim, é bem individual, é uma experiência pessoal que eu contei aqui pela primeira vez para os irmãos que estavam de manhã, né? Não tinha compartilhado com ninguém, porque sempre entendi que era algo muito pessoal, era algo muito entre eu e Deus, mas ocasionou, encaixou de fazer muito sentido com a palavra que o Espírito colocou no meu coração, né? Mais uma vez, essa semana eu tive a missão, de buscar a Deus de uma forma especial, para estar aqui trazendo a palavra de Deus para os irmãos, estar aqui compartilhando. Quando eu falo especial é porque de fato eu tenho meus devocionais, eu tenho o meu momento da leitura diariamente, e eu sinto que esse momento serve para estreitar o meu relacionamento com Deus, serve para eu, Felipe, como indivíduo, conhecer mais a Deus. E quando eu busco de uma maneira especial, eu não estou pensando em mim, eu não estou pensando no que eu quero conhecer de Deus, ou daquilo que eu acho que eu tenho que falar, mas eu busco no sentido de, num pensamento coletivo, ou seja, Deus, não o que o Senhor tem para mim, mas o que o Senhor tem para nós. Então, quando eu falo dessa maneira especial, é justamente isso. Então, eu separo um tempo específico, aonde eu vou buscar a Deus, não só no meu devocional, mas eu vou buscar a Deus para buscar a palavra com qual Ele quer compartilhar com todo mundo. Então é por isso que eu falo de um jeito muito especial, porque eu trato com muito zelo a responsabilidade de estar aqui com, por exemplo, esse microfone. Não porque isso é importante, mais do que qualquer outra tarefa dentro de uma igreja, mas porque eu sinto que eu tenho a missão e a responsabilidade de transmitir não o que eu penso, e sim o que o Espírito quer transmitir. E é por esse motivo que eu tenho o maior zelo quanto a esse momento aqui. E quero deixar claro que senti mais uma vez a confirmação de Deus para estar trazendo essa palavra. Não foi algo que veio na minha cabeça, que simplesmente eu fiz um estudo, mas de fato aconteceu. Eu nem sabia se eu ia de fato vir ministrar no domingo, Eu estava com muito trabalho, eu estava com a cabeça em outro lugar, e de repente estava tomando banho e senti uma palavra da parte de Deus. Falei, putz, isso é da parte de Deus aqui, interessante. E ocasionou de logo depois a gente entrar numa reunião com alguns dos líderes da igreja, e essa palavra foi totalmente confirmada. Eu senti, nossa, não, é isso mesmo, era isso que Deus tinha. Então eu quero que vocês saibam que não é o que eu penso, não é o que eu acho que eu estou tentando trazer aqui, mas é aquilo que o Espírito realmente comoveu o meu coração para estar falando. Então desde já eu quero deixar claro que eu não estou aqui para ofender nenhum irmão, eu respeito todo tipo de opinião, acho que todo mundo é livre para decidir o que é melhor para si, para sua família. Então estendo aí seus irmãos que estão aí em casa também. Quero deixar claro que eu não estou aqui para atacar, para cutucar, nem nada, mas muito pelo contrário. Eu acho que essa palavra ela vem com uma contraproposta disso daí, mas ela vem com a ideia de um conforto, de se revigorar em Deus, de ter uma nova esperança, de ter uma nova visão, especialmente sobre a situação que estamos vivendo, Não só no nosso país como no mundo. Mas amém. Dada a introdução, vamos lá. Eu quero começar, então, como eu estava dizendo, contando um episódio que aconteceu comigo. Não é um episódio muito legal, mas foi o seguinte: eu estava em um determinado dia no meu devocional. Eu costumo e gosto de fazer meu devocional quando meus pais estão dormindo, ou quando não tem ninguém em casa. Sei lá, me sinto mais à vontade, porque, sei lá, eu nunca sei o que vai ser meu devocional, nunca sei o dia que eu vou ficar jogado no chão chorando, ou o dia que eu vou regaçar meu violão de tocar, ou o dia que eu vou ficar gritando, ou o dia que eu só vou ficar quietinho ali no sofá. Então, por esse motivo, eu gosto de ter um momento com Deus muito individual.
Eu estava numa madrugada, algum dia da semana, não lembro qual que, não era dessa semana, de algumas semanas atrás, por volta, acho que da 1 hora, eu fui ter meu devocional, fui ter meu momento ali com Deus antes de eu dormir. E eu quero deixar muito claro, irmãos, isso que eu vou contar aqui agora é particular, é muito eu não estou dizendo que é verdade, eu não estou dizendo que é uma visão ou um ponto teológico, não. Eu simplesmente, é o que eu vivi ali naquele momento, tá? Então, não quero que vocês se prendam com isso que eu vou dizer agora, mas que vocês apenas ilustrem o que eu passei ali naquele momento. Entre os meus, eu falo, tipos de oração, eu sei que tem aquele tipo, vamos dizer, mais crente, né? Que a gente pega, levanta as mãos e fala até umas palavras um pouco mais bonitas, que é aquela oração que a gente tem quando a gente vem no dia da semana que orar e a gente levanta a voz, vai falar em público, né? Não estou falando que a gente é falso nem fingido, mas é um pouco diferente de outros jeitos de oração, que por exemplo eu tenho. E nesse dia em questão eu estava tendo esse tipo de oração diferente, que é o que eu chamo de um bate-papo com Deus. Não era só uma oração, não era só uma petição, não era só um arrependimento, não, eu estava literalmente trocando ideia com Deus, eu estava literalmente conversando com Deus sobre o que estava me magoando, sobre o que estava me afligindo, igual eu falo com um amigo, igual quando eu vou chegar para um amigo e vou desabafar, mano, não está rolando, tá assim, assado, não tá legal, eu sei que era, ou não, mano, tá da hora, tal, nossa, foi muito top quando aconteceu isso. Então é um jeito mais natural de falar. E eu confesso que às vezes eu sinto de Deus, da parte de Deus, de ter esses bate-papos com Ele, né? Eu estava nesse meu bate-papo com Deus, nessa noite, nessa madrugada. Eu estava falando aquilo que estava me incomodando naquele momento. Mais uma vez eu ressalto, era o que eu estava sentindo, isso não quer dizer que é verdade, ok? Eu estava dizendo para Deus que eu estava meio chateado, porque eu sentia que tudo estava mais seco. Como assim mais seco? Eu estava dizendo para Ele que, por mais que eu já vi o agir de Deus, sim, várias e várias vezes, e minha fé é muito baseada nisso, eu confesso que eu vi muito pouco de sinais e maravilhas. O que eu quero dizer com sinais e maravilhas? Eu quero dizer, por exemplo, a cura de um cadeirante. Eu confesso que eu nunca vi com os meus próprios olhos. Eu já li muito a respeito, já vi documentários, matérias, até mesmo de todos os avivamentos que eu já estudei. E quanto mais eu vejo de tudo isso, mais eu fico com vontade de presenciar, sabe? De chegar um dia um cadeirante aqui na igreja, um paralítico aqui na igreja, e alguém colocar a mão sobre a pessoa e a pessoa, em nome de Jesus, levantar. E eu confesso que eu não tive essa experiência ainda. Eu tenho certeza, eu confio em Deus que eu vou ter essas experiências. Mas eu não tive isso, eu não tenho a experiência de colocar a mão no ouvido de um surdo e ele começar a ouvir, igual Jesus fazia. Eu não tive a experiência de colocar o dedo sobre os olhos de um cego e ele começar a enxergar. E eu estava falando isso com Deus, que eu estava meio chateado, não com ele, óbvio que não com ele, mas com aquilo que eu sentia que estava vivendo, um tempo mais de sequidão, né? E não só isso, né? Até mesmo de profecias ou de palavras explícitas, quando aquele cara chegou ao irmão, é isso daqui, chega dando na veia mesmo, que a gente vê que é algo de fato manifesto por Deus. Eu ainda sei, sim, Deus cura, Deus continua curando, continuará amanhã. Muitas vezes a gente está precisando de um auxílio médico com isso, mas eu tenho certeza que tudo é o planejamento de Deus, tudo é pela liberação de Deus. Mas eu estava falando para ele, estava me abrindo que assim, não sentia falta, porque eu não cheguei a ver isso. Eu não presenciei, mas eu tenho certeza que alguns dos irmãos aqui pode ter presenciado essas coisas que eu acabei de falar. Ou aquela época onde talvez os irmãos mais velhos pode até ter visto isso, quando os dentes das pessoas se transformavam em ouro, ou objetos das pessoas se transformavam em ouro. E às vezes eu vejo os vídeos dessa época, acho que tem um até do pastor Cirilo, que eu estava assistindo, e a pessoa vinha e abria a boca e estava com um monte de dente de ouro, e a pessoa não tinha dente de ouro antes de chegar lá, né? Não estou falando que eu quero ver ouro, tá? É o sinal, é aquela questão da presença manifesta de Deus ali naquele local. Eu falo, pô Deus, eu não estou vendo muito dos seus sinais, maravilhas, e eu sei que é totalmente culpa nossa, é por causa da nossa pequena fé,
é por causa do nosso pequeno entendimento, do que Ele de fato pode fazer. Eu sei que é isso, e sei que tudo também está no controle dEle, mas como eu disse no começo, era o meu momento de intimidade com Deus. Eu só estava desabafando, só estava falando. Por exemplo, o máximo que eu acho que eu cheguei a ver quando eu era hoje eu nem vejo tanto, raramente vejo, mas por exemplo, endemoniamento. Eu lembro quando eu era mais criancinha, direto nos cultos tinha uma pessoa que começava a se debater. Até mesmo o meu pai conta a história de quando ele tinha um restaurante, a pessoa passava pela porta do restaurante, caía endemoniado sem ele nunca ter visto na vida. Sabe, é desse tipo de coisa que eu estou tentando falar. E hoje, malemar, você vê uma pessoa ou outra endemoniada. Eu não estou dizendo que eu quero ver pessoas endemoniadas, eu não quero que as pessoas entrem aqui na igreja e fiquem endemoniadas porque eu preciso suprir essa necessidade de ver o manifestar de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas parece que diminuiu. Eu tenho a impressão que no passado acontecia muito mais. Eu estava meio triste, estava meio falando isso, né, para Deus. E beleza, descarreguei tudo isso nele. Com todo respeito, né? Era o meu amigo ali no momento, estava pronto a me ouvir e a me consolar. E passou um tempo, eu estava sentado ali no sofá, né? Estava deitado, com a cabeça reclinada no sofá, olhos fechados, ainda sentindo a presença de Deus muito forte ali naquele momento. E de repente eu sinto no meu espírito a pergunta: o que te incomoda? Eu falei, tá de brincadeira, né? Acabei de falar 1 hora aqui de tudo que me incomoda, o senhor quer me perguntar o que me incomoda? Acabei de falar, Daí eu senti no meu espírito de novo a pergunta sendo repetida, mas daí eu entendi o que ele quis dizer. O que te incomoda agora? O que você tem agora que eu posso fazer por você? Qual o sinal que você quer ver agora? Fala. Daí eu já fiquei meio assim, peraí, será que é verdade isso daqui? Mas beleza, vamos lá, né? E há um bom tempo, coisa de um pouco mais de 1 ano, eu estou com fortes dores na região da barriga, na região inferior do abdômen. E eu já fui em médicos, né? A gente já fez alguns exames e ainda não deu nada conclusivo. Não é nenhuma dor que está me matando, nem nada, mas é uma dor que incomoda muito, principalmente dependendo do posicionamento que eu ficar. Então eu tenho que sempre estar ajeitando a minha postura, principalmente na hora de sentar. Então eu não consigo ficar muito tempo encurvado, né? E eu trabalho sentado, né? Eu sou programador, eu não sento direito na cadeira, eu me jogo na cadeira, minha postura já não é muito boa. Então daí eu tenho que ficar todo o tempo reposturando e ficando retinho, porque começa a doer muito, começa a incomodar demais. E às vezes nem só quando estou trabalhando, mas às vezes a dor vem e simplesmente vem. Ela só aparece ali, fiquei com a postura certinha, mas ela aparece. E tem dia que dói demais. Naquele dia não era diferente, estava doendo enquanto eu estava no meu devocional, estava incomodando. E eu falei, Deus, o Senhor sabe, eu estou com essa dor aqui na minha região abdominal há um bom tempo. Fui nos médicos, eles não encontraram o real motivo, né? O que provavelmente pode ser. Ele falou, tá bom, o que você quer que eu faça com essa dor? Daí eu fiquei meio receioso, né? meio tímido ali, né? Falei, como assim? Tá dando bandeira branca, eu vou pedir, hein? É o que eu peço, hein? Se você dá essas brechas aí pra mim, eu vou ficar pedindo essas coisas. Daí cheguei, Deus, faz o que o Senhor quiser aí. A dor tá aí, eu não queria que tivesse. Junta os fatos aí. Daí ele falou, então tá bom. Nisso eu estava deitado ainda, né? Com a cabeça para trás, de olhos fechados. Deu mais alguns segundos. Eu simplesmente senti, e eu não sou muito de ter visões e ter sonhos, enxergar as coisas, eu de fato não sou muito disso. E eu tive a impressão dentro do meu espírito dele fazendo literalmente uma mão, um braço, fazendo esse movimento aqui assim em minha direção e falando, então seja curado pelo meu nome. Na hora, deu uns 2 segundos de delay até eu processar direito o que eu tinha visto. E eu estava deitado ali ainda de boa, falei, não, que maluquice é essa? Coisa da minha cabeça. Só que do nada, a região onde eu sinto dor, ela começou a se contrair demais. Mas ela estava se contraindo muito mesmo, muito mesmo, de uma forma como eu nunca tinha ficado contraído.
Só que eu falo, não, isso deve ser coisa da minha cabeça, eu devo estar criando coisa, meu cérebro deve ter contraído o abdômen à toa. Daí eu tentei dar o comando pro meu cérebro para parar de contrair, porque estava contraindo, estava doendo, eu queria que parasse. Eu não estava conseguindo, sabe, achar aquela região. Dentro do meu cérebro falava, não tem essa região não existe aí não consigo parar de descontrair. Eu até dei exemplo hoje cedo, vou dar um exemplo de novo. Eu falei que tem gente que é estranha, que consegue mexer a orelha. Todo mundo conhece alguém que consegue mexer a orelha assim. Eu não sei se tem alguém aqui que saiba fazer isso, mas de manhã tinha o filho do Éder, ele sabia fazer isso daí. É muito engraçado. E, por exemplo, eu não sei. E eu tenho certeza que a maioria aqui não sabe. Se vocês tentar agora mexer a orelha, tenta agora mexer a orelha, não vai acontecer. A Dedé consegue? Mexe pra gente ver. Mexe pra gente ver. Tá mexendo? Eu não consigo ver daqui. Bom, desaprendeu agora também. Falei que é estranho, não consegue mais. Mas sempre tem alguém que consegue. E eu não consigo, sabe? Meu cérebro, quando tenta mexer a orelha, fala: não existe essa parte do seu corpo aí. Você não vai conseguir mexer. E é engraçado, porque a gente sabe que está aqui, sabe que tem gente que consegue, mas ainda assim a gente não consegue mexer. E era isso que eu estava sentindo com aquela região abdominal. Eu não estava conseguindo sentir essa região. Eu falei, pô, como assim? É meu abdômen, pô. Eu mexo, eu contraio ele, como que eu não consigo? E foi assim, foi contraindo. Durante alguns segundos foi contraindo cada vez mais, começou a doer bastante, até que do nada ele desprendeu. Soltou aquela contração. Na hora eu estava, meio deitado, dei uma acordada, levantei meio assustado. Eu falei, caramba, o que aconteceu? Estava meio ofegante naquele momento. E na hora eu já pensei comigo mesmo, não é verdade. Daí o que eu já fui fazer, Eu sou meio Tomé, Sou meio Tomézão. Fui lá e, coloquei a mão na região onde estava doendo, até pouco tempo atrás. E eu não senti mais a dor. Eu falei, não, tá estranho. Eu comecei a apertar essa região. E não estava sentindo a dor. Eu falei, não. Eu comecei a apertar cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Estava quase varando a mão aqui na minha cintura. De tão forte que eu estava apertando. Eu não estava sentindo mais a dor. Na hora que a ficha caiu mesmo, nossa, eu comecei a pular. Eu comecei a ficar muito animado, muito alegre, comecei a agradecer a Deus. Depois eu me ajoelhei, chorei, agradeci e fiz tudo aquilo. Eu acabei de presenciar um milagre. Eu estava falando que eu não vejo mais esses milagres, que eu não vejo mais essas coisas acontecendo, e pronto, acabou de acontecer comigo. Eu falei, nossa, eu estava vivendo meu sonho ali naquele momento. Eu estava muito feliz, muito empolgado com aquele acontecimento. E passou alguns minutos, eu empolgado, e como gosto de tiçar mesmo, principalmente quando eu uso calça jeans e fico muito tempo sentado, a região ainda dói mais, porque o tecido da calça jeans ele é bem mais grosso que, por exemplo, um shorts de jogar bola, que é o que eu estava naquele momento. Eu fui pro meu quarto, coloquei uma calça jeans e fiquei sentado no sofá, na posição que mais me incomoda. Eu fiquei por um bom tempo assim, inclinado desse jeito, sentado no sofá, e falei, não, vou ficar até doer. E não estava doendo mais. E eu fiquei um tempão sentado ali, não ficava doendo mais. Eu levantei, agradeci a Deus de novo. Falei, nossa, Deus, muito obrigado, eu fui curado mesmo. Nossa, eu recebi, eu fui curado. Daí na hora que eu dei uma cessada ali de agradecer, eu senti no meu espírito, veio algumas passagens da Bíblia, onde um cego, onde um paralítico, onde um surdo era curado ali por Jesus. E muitas vezes Jesus falava, não fala pra ninguém não, se contém aí. E ainda assim os caras não conseguiam, os caras iam falar, tá maluco? Não, vou falar pra todo mundo, você é louco, acabei de ser curado. Todo mundo tem que saber que foi o Senhor que me curou. Nossa, pelo amor de Deus, o cara saía falando pra todo mundo que foi curado. E veio isso na minha mente naquele momento. Eu falava, eu falava antes, se um dia eu fosse curar de alguma coisa, se um dia eu presenciasse alguma cura assim, milagrosa, instantânea, eu tenho certeza que eu vou sair falando pra todo mundo, E na hora veio esse pensamento em mim, e ele falou, então vai lá e acorda seus pais agora. E fala isso que você acabou de viver. Daí eu olhei pro relógio, já era um pouco mais de 1 hora. E sempre tinha aquela vozinha que estava no fundo, mas estava bem no fundo. Será que não é coisa da sua cabeça, Felipe? Será que não é coisa da sua cabeça? Só que eu estava tão alegre que essa vozinha estava muito baixa, eu não estava deixando ela se apossar de mim. Mas foi na hora que eu senti no meu espírito de acorde seus pais e conte o que aconteceu.
Na hora, aquele sentimento de alegria, de empolgação, ele foi embora. E aquela vozinha que estava baixa, ela começou a ficar um pouco mais alta. Deu, mas vou lá acordar eles? Se for coisa da minha cabeça mesmo. E se é coisa psicológica, nem tem nada a ver. Pô, tardão, vou acordar meus pais para contar um negócio desse. E vai que a dor volta amanhã. Daí imagina, eu conto para meus pais todo alegre, empolgado. Não, fui curado, quero testemunhar na igreja que fui curado. E daí chega no dia, a dor volta. Daí eu vou ficar com cara de quê? Ou pior, eu testemunho na igreja, dá um dia, depois a dor volta. Pô, fiquei com medo de passar vergonha. Eu até falei, vamos deixar para amanhã esse negócio aí. Besteira agora, vamos deixar para amanhã. Amanhã eu falo para eles, que se amanhã eu acordar bem, significa que está tudo bem mesmo. Vamos deixar para amanhã nós resolve isso daí. Daí eu comecei a ficar mais triste, falei, meu Deus, como eu sou vou usar o termo babaca, como eu sou um babaca. Não era esse termo que eu pensei na hora, né? Mas beleza. E daí ele falou, Felipe, tudo bem, cara, eu sei que você está com medo agora. Eu sei que você está com vergonha, com medo de passar vergonha. Mas cara, confia, aperta aí, você não está sentindo. Vai lá, pode confiar, fala para eles. Não, então agora eu vou. Colocava o pé para ir, só que o outro ficava para trás. O outro estava falando, pô, mas não é melhor garantir para amanhã? Não é melhor deixar para amanhã mesmo? Não, cara, eu quero que você fale hoje. É hoje que você recebeu, é hoje que você vai anunciar. Vai lá, agarra o que é teu, agarra o que eu estou te dando. Só que aquela vozinha de é coisa da minha cabeça começou a ficar muito forte, muito alta, e muito alta. Até que tudo aquilo que eu estava sentindo, toda aquela presença, toda aquela coisa maravilhosa, começou a ir embora. E na hora eu realmente me senti, eu sei que a gente não consegue decepcionar a Deus, porque Deus sabe de tudo, sabe de todas as coisas, sabe do ontem, do hoje, do amanhã. Mas eu me senti decepcionando a Deus. Senti que eu falhei. E depois de tudo o agradecimento, eu tive que pedir perdão para Deus. Perdão porque eu não fui fiel o suficiente. Perdão porque eu não confiei nele o suficiente. Perdão porque eu deixei o medo de eu passar vergonha roubar aquilo que eu tinha naquele momento de mais precioso. E foi após eu pedir perdão para ele, que eu mais uma vez senti em meu espírito, ele falando, eu ainda estou aqui, eu ainda sou o mesmo de ontem, sou o mesmo de hoje, continuarei sendo o mesmo amanhã. Eu curei ontem, eu curo hoje e eu curo amanhã. E foi quando ele me disse, eu estou pronto para curar, eu estou pronto para fazer o milagre, mas nem todos estão prontos para receber. Nesse momento eu senti um balde de água fria caindo sobre mim, porque eu sei que eu me encaixava nesse segundo time, a galera que não está pronta para receber. Eu estava pronto para pedir muito, pedi bastante, recebi, falei, não, é isso, mas eu não tive coragem para agarrar. Me faltou coragem para agarrar a minha vitória. Estou até meio pentecostal hoje. Mas de fato, faltou coragem para eu agarrar a minha vitória. Ele só me pediu uma coisa: vai lá e fala para os teus pais. Irmãos, eu tenho certeza que eu tinha sido curado naquele momento. A dor não estava mais ali. Eu fui dormir muito tarde naquele dia e ainda continuei com a calça jeans e a dor não estava aparecendo, Eu não sentia mais a dor. Antes, só de eu encostar, eu já sinto o incômodo e eu estava apertando forte e não estava sentindo o incômodo. Mas eu senti que no meu espírito eu tinha perdido aquela oportunidade. Tanto é que quando eu dormi e acordei, o incômodo tinha voltado. A primeira coisa que eu fiz quando acordar foi chorar e ficar muito triste comigo mesmo. E pedir perdão para Deus de novo. Porque eu senti que eu gastei, entre aspas, o tempo dele. Gastei, entre aspas, o poder dele. E aquela frase veio de novo sobre mim. Eu estou pronto
para fazer o milagre, mas nem todos estão prontos para aceitar o milagre. Eu estou contando esse testemunho e confesso que queria estar contando outro. Queria estar contando um testemunho que eu não sentia mais as dores. Fico muito triste e envergonhado com isso. Mas é o que eu falei. Às vezes, Ele escreve o certo por linhas tortas. Mas essa experiência, pelo menos que eu tive, me deu um aprendizado. Me deu um aprendizado da parte dele. E é por isso que eu estou compartilhando com os irmãos essa noite. E tem tudo a ver com o que ele tocou em meu coração para trazer para os irmãos nessa noite. E mais uma vez eu ressalto, eu não estou aqui para julgar. Como vocês podem ver, eu também fracassei. Não estou aqui para apontar o dedo. Eu não estou aqui para julgar o tipo de vida que você está levando, ou o tipo de decisão que você escolheu tomar. Muito pelo contrário. Eu só estou aqui para alertar. Eu estou aqui para alertar porque eu fui alertado. E senti que é isso que Ele quer para essa noite. Então não se sintam julgados, os irmãos que estão em casa também, que esse não é o objetivo. Mas que muito pelo contrário, que essa mensagem venha servir de um renovo para você. Venha servir de um novo fôlego, e quem sabe de uma metanoia, de uma mudança de pensamento. Eu quero falar sobre a preocupação e o medo nesse momento. E é óbvio que tem tudo a ver com os dias que estamos vivendo. Essa pandemia que está afetando o mundo inteiro, que está pegando todo mundo, que já matou também muita gente. Eu não estou aqui para descriminalizar ela, não estou aqui para criminalizar ela, não estou aqui para diminuir o efeito desse vírus, nem nada. Mas eu entendo que há uma diferença, pode ser até uma linha tênue, mas a diferença entre o medo e a preocupação. Eu acho super válido termos preocupações. É normal ter preocupações, porque a preocupação vai fazer com que tomamos decisões práticas para melhorar uma determinada situação. Por exemplo, eu estou preocupado com essa pandemia. O que a gente está fazendo aqui? A gente está todo mundo de máscara, a gente está mantendo uma distância, a gente está o tempo inteiro higienizando as mãos, tanto com álcool ali ou nas nossas casas. Até o dia a dia seu, quanta gente não está trabalhando de casa? Eu, por exemplo, só trabalho de casa agora. Então sim, as preocupações, elas vão gerar precauções, e isso é bom, isso não é ruim. Mas o problema é o medo. O problema é o medo, e principalmente quando ele nos consome. Enquanto a preocupação vem gerar precauções na nossa vida, vai fazer com que levantemos um pouco mais a nossa guarda. O medo vem e faz justamente o contrário, ele faz com que abaixemos a nossa guarda, por incrível que pareça. Abre para mim em Filipenses 4, do 6 ao 7. E sabendo que é normal ter essas preocupações, sabendo que é normal ter esses medos, é assim que Deus quer que a gente faça. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então a gente pode ter preocupações, a gente pode ter medo, mas é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que entregar isso para Deus, a gente tem que depositar isso nos pés de Deus. E esse momento que estamos vivendo é o momento onde mais temos preocupações. Eu nunca vivi nada parecido com isso. Eu ainda sou novo, talvez os mais velhos ainda possam ter passado por momentos de pandemia parecidos com esse. Mas eu de fato nunca passei, é a primeira vez. E eu estou ouvindo cada coisa que assusta. Me contaram recentemente a história de uma mãe que
que teve que tirar o corpo do seu marido, que tinha acabado de se suicidar no quintal da sua casa, porque a pandemia fez com que quebrasse a empresa, e essa talvez foi a única saída que ele encontrou. Entre outras, muitas pessoas que estão entrando em depressão, estão entrando numa paranoia. Então, de fato, essa pandemia está batendo na gente, sim. Esse vírus, de fato, está incomodando, está causando muito problema, sim. Mas a gente tem que confiar em Deus. A gente tem que continuar e permanecer com a nossa confiança em Deus. Porque a fé em Deus é a nossa chave para receber. Só que a crença, essa fé, ela pode se manifestar de duas maneiras. Ela pode se manifestar como fé e pode se manifestar como dúvida, que foi no meu caso. Quando confiamos em Deus e que Ele nos ama, que Ele quer atender às nossas necessidades, que Ele está pronto para fazer, quando confiamos nele, isso nos gera fé. Mas por outro lado, a dúvida é tão real quanto a fé. E a dúvida, ela faz exatamente o oposto disso. A dúvida faz com que perdemos a confiança em Deus. A dúvida vai fazer com que questionamos se Deus de fato está aqui e Ele de fato, Ele quer suprir as nossas necessidades. E essa dúvida, ela vai gerar um medo. E esse medo vai nos consumir e nos levar para a derrota. Teve um sábado que eu venho aqui para oração, porque geralmente os dias da semana que eu venho é de sábado. E eu não estava muito no pique não, confesso aos irmãos. Sabe aquele sábado que você acorda e já vai deitar e fica fazendo absolutamente nada, perdendo o seu tempo assistindo TV ou fazendo qualquer outra coisa? Eu que gosto de jogar, nesse dia eu não estava nem jogando, nem liguei o PC. Fui direto deitar que eu estava numa leseira. Daí a Gabi veio, amor, a gente vai para a igreja. Daí na hora eu já... Tô muito no pique de orar não. Eu tava acho que eu vou ficar em casa hoje. Daí depois chegou mais tarde, não amor, a gente vai pra igreja sim. Então, eu vou ouvir essa menina chata e vou ir, né? Tá enchendo meu saco, vou ter que ir pra igreja, né? Fazer o quê? Beleza, né? Se eu não for, eu que sou ruim depois, então é melhor eu ir. Brincadeira, mas é verdade. Então eu vim para a igreja, vim para a oração, eu não estava nem um pouco no pique, não estava nem um pouco animado. Eu estava aqui por estar, tanto é que nos primeiros momentos eu estava ali só quieto na minha, só quietinho no meu canto ali, né, enquanto os irmãos estavam orando. E daí eu senti no meu espírito, falou, pô Felipe, você está aqui, velho, já que está aqui, né, ora pô, você não tem nada para fazer mesmo, vai ficar sentado aí sem fazer nada? Eu falei, pô, não é que Deus está certo? Cara, acertou de novo. Falei, então vou orar sim, vou orar. Só que eu entendo que o momento de oração, quando a gente vem aqui e se reúne, é para uma oração coletiva, né? Quando eu quero intimidade com Deus, quando eu quero me aproximar com Deus, eu entro no meu quarto e oro para Ele. Mas entendo que aqui é um momento coletivo, onde a gente vai levantar pedidos de oração, vai levantar motivos de oração, que é para um bem coletivo, não é só para a minha vida. Então eu fico muito atento e eu começo sempre orando, Deus, o que o Senhor quer que eu interceda nesse momento? O que Jesus Cristo está intercedendo nesse momento e o Senhor quer que eu interceda a favor com eles? Assim como os irmãos já estão naquele momento, já estão intercedendo, já estão orando, eu estou em concordância com eles, estou orando e concordando, eu queria que Deus colocasse no meu coração um motivo para interceder. E confesso que não veio nada de início, não veio nenhum motivo, nada em questão. Então eu fui só concordando com o coração dos irmãos, fui fazendo minha oração ali, concordando com as dos irmãos. Até que do nada veio um motivo assim, uma coisa que eu não estava esperando, nem tinha muito a ver, mas era um negócio que eu já tinha orado algumas vezes e há muito tempo eu não orava. E há muito tempo eu não orava. E chegou nesse momento, eu lembro que a música, que acho que era até o Rogério que estava tocando, a música bateu com o que eu ia interceder, sabe? Eu falei, putz, nossa, encaixou, é gol. Deus falou, botou no meu coração isso, a música deu uma encaixada, eu falei, nossa, agora o céu vem, o céu desce, né? Aqueles momentos que a gente pensa que a gente é top pra caramba. Enfim, daí comecei a orar e comecei a interceder pela igreja perseguida. No primeiro momento, eu comecei a pedir perdão.
para Deus. Porque enquanto os irmãos da igreja perseguida, e essa igreja existe, irmãos, esses irmãos existem, irmãos que estão passando necessidades, fome, doença igual a gente aqui, só que num caso muito pior, além de tudo, estão muitas vezes com a sua cabeça a prêmio, porque no lugar que eles estão, não se pode falar de Jesus, não se pode falar do Evangelho, não tem essa liberdade que a gente tem aqui. Onde se viu pessoas se reunir para falar de Jesus? Isso não existe nesse local, e é visto totalmente com um olhar de ódio, onde essas pessoas literalmente são caçadas. É isso que significa ser igreja perseguida. Eu sei que muitas vezes, o irmão está contra mim, estou sendo perseguido. Não, isso não é perseguição não, pelo amor de Deus. Perseguição é o que eles estão passando ainda, e junto com tudo essa pandemia, ainda ele tem esses problemas de verdade. Eles correm sérios riscos de vida, por amor a uma causa, por amor a um Senhor. Então eu comecei orando, pedindo perdão, porque nós somos mornos, porque nós que temos a liberdade de sair pelas ruas, nós que temos a liberdade de nos reunir, muitas vezes não queremos fazer nem isso. Nós que temos a liberdade de falar nas nossas escolas, de falar no nosso trabalho, às vezes o medo da vergonha nos impede de fazer isso. Enquanto a gente tem medo de passar vergonha, tem gente com medo de perder a sua vida. E é engraçado que esses que estão passando medo de perder a vida, é o que estão fazendo, é o que estão levando e fazendo com que o reino caminhe para frente, enquanto muitas vezes nós estamos acomodados, ou no nosso sofá, ou nas cadeiras das nossas igrejas. Então eu comecei a pedir perdão, perdão Deus, perdão por isso, perdão porque não estamos sendo responsáveis e tratando com zelo aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. E no mesmo momento, logo após, eu comecei a interceder por esses irmãos. Falou, Deus, nesse momento, conforta o coração dos irmãos da igreja perseguida, venha sobre eles de uma forma sobrenatural, guarda eles, livra-os de todo o mal, papai. Que o seu Espírito continue alimentando eles diariamente, que eles não percam a força, que eles não percam a vontade. Porque eu sei, meus irmãos, eu sei, é uma frase que a gente fala o tempo inteiro, e é clichê pra caramba, mas esses irmãos da igreja perseguida entenderam de fato e vivem essa frase, enquanto nós só repetimos ela. Porque enquanto estamos aqui muitas vezes com medos, não existe medo bobo, mas às vezes com medos que nem é tão grandes, ou até mesmo com medo da morte, esses irmãos também estão lá, estão frequentemente, dia após dia, tendo que ter medo da morte. Só que eles entenderam uma coisa, que a morte é só o começo, que a morte não é o fim da vida, mas a morte é o começo. A morte é onde ele vai começar a passar a sua eternidade com o seu Criador. E muitas vezes temos o medo da nossa morte, porque pode acontecer qualquer acidente, porque pode acontecer qualquer coisa, mas a gente já parou para pensar que é só o começo de fato? Gente, o maior sonho da minha vida é conhecer Jesus e é poder olhar no olho dele. Esse é o maior sonho da minha vida hoje. Então se amanhã eu não estiver mais aqui por algum motivo, não me interessa, não importa. Eu não quero que fiquem tristes, porque eu estarei no lugar mais feliz do universo, mais feliz da terra, nem sei onde está esse lugar aí. Mas eu estarei no melhor lugar possível onde eu poderia estar. E esses irmãos correndo risco de vida, e gente, não é morte de... Eu já vi alguns vídeos que eu não recomendo que ninguém veja, mas de fato de cristãos entrando numa fila e sendo mortos, de jeitos que eu não quero nem repetir aqui, e na hora que eu vi aquele vídeo, já tudo começa a ficar embananado aqui no estômago, é horrível, e tem irmãos passando por isso, mas ele morre muitas vezes, de cabeça em pé, ou com um sorriso no rosto, porque eles sabem que a partir daquele momento, eles vão conhecer o Criador deles, e que tudo aquilo que eles sofreram, vai começar a valer a pena naquele momento em diante, porque esses irmãos entenderam de fato, que Deus é a sua confiança, que Deus é seu escudo, que Deus é sua fortaleza, que não existe lugar melhor que estar de fato na presença de Deus, e servi-lo de uma forma, onde a sua vida não importa, a vida de todos que estão ao seu redor não importa, igual importa servir a Ele. Esses irmãos entenderam de fato quem Deus é para eles. Esses irmãos entenderam essa canção. Se você puder cantar ela junto e adorar ao Senhor.
Deus, tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre tudo, pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, o outro igual não há, não. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. É isso que esses irmãos entenderam. E é em Deus que está depositada a confiança desses irmãos. Mas nós estamos cheios de medo e preocupações, né? Não dá para sair falando de Jesus aí, porque eu tenho cheio de preocupações na minha vida, eu tenho esse vírus. Pô, já pensou se eu posso passar para os meus pais, para os meus filhos? Já pensou se eu vou ser a causa da morte dos meus filhos, ou dos meus pais, ou a minha própria? Irmãos, o medo é normal. Meu corpo pode sim ficar enfermo, mas a minha confiança tem que ser inabalável em Deus. Eu posso perder o meu pai, posso perder a minha mãe, posso perder filhos, amigos, parentes, mas Deus não muda quem Ele é, a minha confiança tem que estar perseverante nele. O medo pode sim bater a minha porta, mas a confiança no meu Deus é maior que qualquer medo que eu possa passar. Ele é o nosso governante, e é o melhor de todos os governantes. E a nossa confiança tem que estar depositada totalmente, 100% nele, e ainda mais no momento que estamos vivendo. Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, tudo Ele governa, e tudo está ao seu controle. Existe uma passagem em Números 13 e Números 14, que exemplifica e tipifica muito isso que eu estou tentando passar para os irmãos aqui nessa noite. E para vocês entenderem, porque eu não quero passar ela inteira, que é uma passagem grande, mas acredito que a maioria vai conhecer aqui, que é a passagem onde Moisés
seleciona 12 dos líderes das tribos e manda e pede com que eles vá espiar a terra de Canaã, que seria a terra onde Deus prometeu, a terra que manda leite e mel. E nesse momento, Moisés reúne os 12, entre os 12 estava Caleb e Josué, e pede com que vão investigar a terra, e eles vão, espionam a terra, vê tudo que tem lá, eles trazem até um cacho de uva, para mostrar a prosperidade daquela terra, que era um cacho de uva enorme, tanto é que 2 tiveram que carregar aquele cacho de uva, e eles viram que de fato é uma terra próspera, que era de fato uma terra fértil, uma terra bonita, e que de fato ela manava leite e mel, como é na promessa de Deus. E eles voltaram para dar notícia do povo, que é onde a gente chega em Números 13, 27. Números do 27 ao 28. Relataram a Moisés e a todo o povo que estava ali reunido naquele momento. Eu quero deixar claro que quem está relatando aí, existem 2 grupos nesse momento. Existe Caleb e Josué e existem os outros 10. Nesse momento quem está falando é os outros 10. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto dela. Mostraram aquela uva gigantesca. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os filhos de Anak eram os Anaquins, que eram os descendentes dos gigantes, eram homens muito fortes, muito altos. O que aconteceu aí? Esses 10 aí viram tudo que de fato Deus tinha prometido, só que eles viram as coisas que estavam ali dentro da terra e não, tiveram medo do que eles tinham visto, tiveram medo daquele povo muito forte, das suas cidades muito altas, e esse medo gerou a dúvida neles. Em Números 13, 30 ao 33, daí chega a vez de Caleb, que é o outro time, a galera da coragem. Então Caleb fez calar todo o povo perante a Moisés e disse: Caleb está bravo, que ele não está, ei, galera, não, ele está, ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. O que aconteceu aqui nesse momento? Nesse momento que eles falaram essas coisas, o povo ficou atemorizado. O povo começou a murmurar contra Moisés e murmurar contra Deus. O povo estava falando: por que Deus nos tirou da terra do Egito para nos matar aqui no deserto? Era muito mais conveniente que a gente ficasse lá, pelo menos lá a gente estaria bem. E o povo começou, por causa de medo de poucos, infectou a muitos, e todos eles começaram a ficar com medo e a murmurar contra o Senhor. Então foi que Moisés foi ter com Deus, foi falar com Deus, e Deus vem e fala sobre o castigo que ele colocaria sobre esse povo por causa da murmuração. Deus chega e fala: tirei eles do Egito, eles viram todas as pragas do Egito, eles viram a coluna de fogo durante a noite, eles viram a coluna de nuvem que pairava por eles sobre o dia, viu o mar se abrindo, viu tantos milagres e maravilhas, e ainda assim eles não creem e murmuram contra mim, ainda assim eles não confiam em mim. Deus estava bem bravo nesse momento com o povo. Então quando Moisés tenta apaziguar, Moisés chega: não, Deus, por favor, que o Senhor nos perdoe esse povo, o Senhor é longânimo. E aí que a gente entra em Números 14, 19. Aí é Moisés falando: perdoa, Pai, pois a iniquidade deste povo, segundo a grandeza de tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra eu lhe perdoarei. Porém, tão certo como eu vivo
e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com o juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém, ao meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitavam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Deus fala, ó, acabou, não vai ter mesmo não, só vai ter para os dois que confiaram em mim e para a sua descendência, e vocês podem voltar para o deserto. Essa foi a ordem de Deus naquele momento para Moisés. E Moisés foi e falou tudo isso para o povo. Moisés chegou e falou, ó, Deus falou assim, assim, assado, já era, vocês murmuraram, vocês não creram, vocês não confiaram, agora aconteceu isso. E a Bíblia fala que o povo se entristeceu. E todos ficaram muito tristes com essa notícia. Foi então que em Números 14, no 44, o povo agiu com rebeldia ainda. Porque mesmo Deus pedindo para eles voltar, eles foram, além de tudo, rebeldes. E continuaram a caminhar para frente em direção à terra. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor, que representava a presença de Deus naquela época, e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Orma. O que aconteceu? 10 tiveram medo do que viu e não confiou em Deus. Esses 10 contaminaram todo o povo e uma nação. E o que sucedeu depois? A derrota. E é aí que eu chego no foco principal da mensagem, no tema central da mensagem, que é o medo que precede a derrota. Eu não estou falando aqui que você não pode ter medo, mas eu estou falando aqui que você não pode deixar o medo se consumir. Eu tenho certeza que Josué e Caleb, quando viram aqueles gigantes, temeram, porque os caras eram grandes demais. Só que eles tinham a confiança depositada em Deus. E eles viram tudo aquilo, tanto é que se a gente seguir o texto mais para frente, Josué e Caleb entram na terra prometida, e todos aqueles que tiveram medo, e por causa do seu medo, começaram a reclamar e a murmurar de Deus, esses não tiveram essa vitória. Você tem duas opções. Você pode deixar o medo te consumir, ou fazer igual Josué e Caleb, e deixar que Deus consuma o seu medo. É uma escolha sua. Ou você deixa o medo te consumir, ou você deixa Deus consumir o seu medo. A atitude de quem deixa o medo se consumir é igual aconteceu com esse povo aqui, a derrota. Mas a atitude que faz com que você entregue seu medo aos pés do Senhor é o que te dá a coragem e que te leva para a vitória. Caleb e Josué entenderam isso e fizeram e foram recompensados, não pela sua coragem, mas pela sua confiança em Deus. E eu quis trazer justo essa passagem porque ele traz os dois lados da moeda. Ele traz o povo que se consumiu pelo medo e o povo e a parte que não deixou se consumir pelo medo. Mediante a situação que eles estavam, que era uma situação que eles estavam vivendo no deserto, foragidos de um povo já muito forte, que era o Egito, e então tentariam possuir uma terra onde eles viam que eles eram em menor número, que eles eram mais fracos, que eles tinham menos condições. E ainda assim eles perseveraram em Deus. E essa passagem remete muito ao que eu falei no começo, o exemplo que eu dei de mim. Eu tive medo, sim, tive medo. Mas o problema foi deixar esse medo me consumir. Eu tive a minha derrota porque eu deixei o meu medo me consumir. E não entreguei o medo para que Deus consumisse ele.
E é aí que foi o meu erro. Então, irmãos, eu imagino que nesse momento você pode estar passando por muito medo. O medo do vírus, o medo de perder seu emprego, de perder seu sustento. Irmãos, e é válido sim, nós somos homens, somos humanos, e temos esse sentimento e não controlamos ele. Mas deixar ser levado pelo medo é uma atitude sua, é uma decisão sua. O mundo, ele está querendo fazer uma coisa com a gente nesse momento. Ô Ney, vem aqui um pouquinho, pode vir o Denilson também, por favor. Eu estou concluindo. Sobe aqui, por favor. Fica numa posição de guarda, como se fosse lutar. Tipo assim, ó. Mas afasta um pouco. Afasta mais um pouquinho. Aí, tá bom aí. Não vai bater ainda, espera um pouco. Já vou liberar para bater. Ganha quem ficar de pé. É isso que o mundo está falando para a gente hoje. Aqui, ó. São rivais. O que ele tem pode te infectar. Se mantém longe, ó. Guarda aberta e longe. Também não fica muito perto, não. Ó. Não fica perto, pelo amor de Deus. É isso que o mundo está falando para a gente hoje. Essa é a mensagem que eles estão passando, estão tentando controlar a gente assim. Abraço, nem ajoelha. Pode ajoelhar. Mas nós, como cristãos, essa é a nossa posição de guarda. É assim que o cristão de verdade levanta a sua guarda. Ele não levanta a guarda se afastando e se protegendo sozinho, não. O cristão de verdade, ele se reúne com o outro irmão e ora e intercede pelo outro irmão, porque ele sabe que não está na força dos seus braços, mas está assim na força de Deus. Então ele não pede, não é o Denilson que está guardando o Ney e o Ney que está guardando o Denilson, não. Eles estão ambos ajoelhados, orando para que Deus venha guardar um ao outro. Porque é em Deus que encontramos o nosso abrigo e a nossa verdadeira força. Não deixe que o mundo venha te dizer o que você tem que fazer para se resguardar. Mas procure na Bíblia, procure em Deus o que Ele está falando para você se resguardar. Amém se vir a vacina, amém se vier remédios, amém, tudo vem para somar. Mas a nossa verdadeira confiança tem que estar depositada em Deus. E é assim, unidos de joelhos, clamando e orando. No momento mais difícil das nossas vidas, é isso que mais temos que fazer, buscar a Deus. Obrigado. Toda dor, serei que no Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Pode subir o pessoal do louvor, por favor. Estamos caminhando para nos encerrar. Eu gostaria que você pensasse nesse momento, o que seria de nós hoje? O que seria de nós hoje se os nossos pais da fé, se os nossos heróis da fé estivessem sido parados pelo medo? O que seria de nós se no Getsemane Jesus cedesse ao medo? O que seria de nós se os seus discípulos e os seus apóstolos cedessem ao medo perante a morte? E todos os outros que vieram depois deles, grandes reformadores da igreja? O que seriam de nós hoje se esses homens e mulheres não tivessem, além de ter tido medo, mas olhado para aquela situação, confrontado aquele medo e falava: eu estou com medo sim, mas o meu Deus é maior que tudo isso, e nele eu confio, e nele eu deposito a minha confiança. E é através desses homens, dessas mulheres que tiveram essas ações, que hoje estamos aqui. Eu concluo dizendo, irmãos, espero que o Espírito venha de fato tocar e abrir sua mente, seu entendimento nessa noite. E mais uma vez eu repito, eu não estou aqui para julgar ninguém, todo mundo sabe o que é melhor para si. Mas eu estou aqui para dizer
que o medo não pode consumir a sua vida, mas é Deus que tem que consumir o seu medo. Nós temos sim que depositar a nossa confiança 100% em Deus e confiar em quem Ele é. Ele lançará fora todo o medo. E para encerrar, em Salmos 34:4, busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Salmos 56:3. E me vindo o temor, hei de confiar em Ti. É isso que o salmista tem para falar para a gente. Não importa seu medo, irmão. Eu sei que deve estar difícil, deve estar barro, mas entrega tudo nos pés de Deus. Coloca tudo em Deus, que Ele aliviará o seu medo e dará a coragem necessária para você continuar a sua luta e continuar levando o reino de Deus para frente. Amém? Que Deus venha ser totalmente o nosso escudo, a nossa proteção, e que nossa confiança venha estar totalmente depositada neles. Que nesse momento não venhamos simplesmente achar que Deus é um carinha que está distante, mas confiar que Ele está aqui do nosso lado, está disposto e pronto para nos guardar de todo o mal que o mundo pode nos oferecer. Amém? Não deixe o medo te consumir, mas deixa Deus consumir o seu medo. Em nome de Jesus. Amém.